Senhor pela vida dela. Fica difícil de falar depois de todos os louvores assim. Mas eu sou grata ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito. Fez e eu sei que ainda mais tem para fazer na nossa vida. Não sei se eu vou conseguir falar, mas eu vou tentar. Deus é justo. Deus é fiel. Salmo 40, apenas o primeiro versículo. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia, Jesus. Diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Podeis assentar nessa noite? Amigo Espírito Santo. Lucas 8, versículo de número 48. E disse-lhe: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. É um dos textos que falou muito comigo. E antes de começar, eu quero agradecer ao Senhor por tudo. Palavras são poucas para a gente agradecer ao Senhor. Agradeço ao Senhor pela vida de cada um. E eu agradeço a Deus pela vida do meu esposo, pastor Adriano, que desde 2018 a gente descobriu tudo que se estava passando, ele esteve ali comigo. E esses 30 dias que eu fiquei em casa, ele me surpreendeu. Ele fez café, ele limpou a casa, ele lavou louça, ele arruma a cama todo dia quando nós levantamos. Então isso nos faz todos os dias agradecer ao Senhor, e a gente sabe o cuidado do Senhor para com a nossa vida. E eu só tenho a agradecer ao Senhor, tanto ele como as minhas filhas. Maria Luísa, ali o cabelo dela, ela deixava eu arrumar. Mãe, a senhora não pode pegar peso, a senhora não pode levantar o braço. Foi um cuidado assim, nos mínimos detalhes. E é um hino que eu acho lindo que fala: sonhei, meu Deus realizou, nos mínimos detalhes, de mim Ele cuidou. Sonhei, e hoje eu posso dizer, como José sonhou, sonhe também, porque Deus pode fazer, e Ele pode fazer além do que imaginamos. Em 2018 eu comecei a fazer alguns exames que nós mulheres temos rotina de fazer. E eu comecei a fazer esses exames. E em fevereiro de 2018, na primeira ecografia que eu fiz, o médico virou para mim e disse que eu estava com um tumor no meu ovário direito. E a minha vontade era somente de sair da sala. E a minha vontade era sair da sala e ligar para o meu esposo, porque eu não tinha reação nenhuma. E para quem não sabe, nós já passamos um processo com meu pai. E eu fiquei muito preocupada. E eu saí da sala e a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o meu esposo e falei para ele, amor, o médico falou que eu estou com um tumor no meu ovário direito. E a palavra dele não foi nem um cisto, foi um tumor. E quando se vem a palavra tumor, nós somos seres humanos, nós ficamos preocupados, porque até então eu não sabia o que estava crescendo dentro de mim. E eu saí e ele falou, amor, vê o que tem que fazer para fazer cirurgia. E o médico virou para mim e falou que eu tinha que procurar o meu ginecologista. E aí começou a nossa corrida, atrás de ginecologistas, atrás de médico, porque tudo que a gente tinha que fazer tinha que ser particular. Porque no público a gente não conseguia nada. Na realidade a gente não consegue no público ainda. E eu comecei a conseguir uma consulta no 24 horas com o ginecologista. Quando eu peguei e mostrei a minha ecografia para ele, ele virou para mim e falou, eu não posso diagnosticar nada por isso daqui. É algo muito sério, eu preciso que você faça uma ressonância. Aquilo me desesperou mais ainda, porque até então eu não sabia o que havia dentro de mim. E eu comecei a ligar, a saber como, para fazer uma ressonância. A ressonância mais em conta, que a gente achava era 800, 900 mil reais. Não se achava ressonância mais em conta porque era com contraste. E eu comecei a pesquisar e fui em Planaltina.
Planaltina. Meu esposo trabalhando, a minha irmã, a pastora Valéria, juntamente com o pastor Isaías, me levou lá. Quando eu cheguei lá, a médica simplesmente falou pra mim a mesma coisa, que eu estava com um caroço muito grande no meu ovário e que precisava ser retirado com urgência porque ele evoluía muito rápido, ele crescia muito rápido. E ela me passou uma outra transvaginal e me passou um exame para saber se não era um câncer. Quando ela me pediu esse exame, a gente que é ser humano, a gente fica sem chão. Assim, eu nunca imaginei fazer um exame para saber se eu estou com câncer. E eu liguei para a Adriana, falei os exames que ela tinha me pedido. E em todos os exames com a ecografia dava aproximadamente R$550. E estava só o Adriano trabalhando. E aí eu falei com a minha irmã, a Valceli, que também está ali, juntamente com a minha irmã Valéria. E ela falou, elas me chamam de Ica. Ica, coloca no grupo da família, pra gente ver se a gente consegue arrecadar. E para honra e glória do Senhor, graças a Deus, a nossa família é muito unida. Em 2 dias eu consegui o valor para poder fazer os exames. E até aí eu vi a mão de Deus em cada detalhe, em cada processo. Eu vi a mão de Deus. E eu fiz os exames e levei para a médica com 1 semana. E ela falou, quando eu fiz essa transvaginal com o doutor Biratão, ele virou para mim e falou, olha, aparentemente você está com dermóide teratoma. Isso foi em 2018. E esse dermóide teratoma, ele é um tumor, ele é um câncer, mas ele falando que sendo teratoma é muito raro ser maligno, sempre é benigno, é muito difícil ser maligno. E eu fui para a médica, e quando eu cheguei lá, o CR19, que é os marcadores tumorais do nosso organismo, o normal seria 35 e o meu estava 36. Até então não tinha nenhuma alteração que fosse preciso de algo com urgência. E ela só falou para mim, Valéria, você procura logo um médico porque precisa fazer uma cirurgia. Só que aí, tipo, a gente se acomoda, porque não está sentindo tanta dor, a gente se acomoda. E eu simplesmente deixei. E quando chegou 2019, no mesmo período de janeiro, eu falei, vou fazer os exames novamente. E fui fazer. E, para incrível que pareça, tinha dobrado o tamanho do ovário. Que na realidade eu achei que era um ovário. E não era, mas seria o tumor que estava no ovário direito. E eu conversando com as minhas irmãs, ela mandou marcar uma consulta. Minha irmã falou pra gente poder consultar o Dr. Wilson. Me consultei com o Dr. Biratã, com o Dr. Geraldo. E ele falou que teria que retirar e que lá a retirada do ovário seria 4.500. E a gente ficou naquela correria, vamos fazer cirurgia particular. Só que Deus sabe como trabalhar na vida da gente. Deus, Ele sabe a hora e o momento certo. E quando não acontece, nós não podemos questionar, porque o Senhor sabe a maneira de fazer. E fica esperando, não entramos em providência para fazer particular. E por isso ficou. A missionária Cláudia de Formosa, todo lugar que alguém falava, tem um médico que pode fazer alguma coisa, a gente ia. Acho que eu e meu esposo, entre Sobradinho e Formosa, nós devemos ter ido umas 20, 30 vezes. Às vezes no mês a gente ia 4, 5 vezes. Tudo que falava a gente ia. E fomos no médico em Formosa, e ele falou que poderia fazer a cirurgia, mas ele tinha que me levar para Goiânia. Só que não seria no público. Eu teria que pagar R$4.000 fora a consulta e não poderia ir acompanhante. E falamos, vamos esperar. E nisso vinha muitos exames para ser feito. E eu acabava não fazendo porque tem validade. Se eu fizesse, passava 3 meses, eu teria que refazer os exames novamente. E ficamos. Conseguimos outra consulta lá no Mutirão, no postinho do Mutirão, pela Alexia, a prima do Adriano. Porque eu precisava de um encaminhamento. Tanto do Goiás como do DF. Porque o encaminhamento do Goiás eu não faria nada no DF. E o encaminhamento do DF eu não faria nada aqui no Goiás. Só que eu só consegui o encaminhamento do Goiás. E quando eu cheguei nesse médico, foi a pastora Valéria, que foi juntamente comigo, o médico virou para mim e falou, olha, pelos seus exames você tem que fazer uma esterectomia. Eu falei, o que é isso? Ele falou, você tem que tirar todos os órgãos, tanto o útero, o ovário, tudo. Aí eu falei, mas o problema é só no ovário direito. Ele falou, mas pelo tamanho que está, ele já está afetando os outros órgãos e vai ter que ser retirado tudo. Aí eu saí de lá já chorando. A Valéria falou, o que foi? Eu falei, mas falou que eu tenho que tirar tudo. Eu falei, eu não vou fazer essa cirurgia. E fiquei já preocupada. Aí nós começamos a correr atrás. Voltei no doutor Geraldo, ele falou que não tinha necessidade. Aí a minha cabeça ficou a 1000. Porque um disse que eu teria que tirar tudo, o outro disse que não, que era só um ovário. E por isso ficou. E os anos foram se passando. E quando foi no início desse ano, 2020, começamos a correr novamente. Porque estava maior. O normal do ovário da mulher é 12 centímetros. Quando eu
fazia 12 centímetros. O médico falou que estava 60 vezes maior do que o normal. E começamos a correr atrás em janeiro. E tem uma prima minha, a Laide, na igreja Nova Aliança, tem um rapaz lá que trabalha no Hospital de Sobradinho. Nunca vi ele, até hoje, nunca vi ele, só falei com ele por telefone. E ele conseguiu uma consulta para mim no Hospital de Sobradinho. Eu nunca me viu, eu nunca vi ele e ele conseguiu uma consulta para mim. Quando foi em maio, meu telefone tocou e era o Hospital de Sobradinho, me ligando para mim poder ir na consulta. Quando eu cheguei lá, a doutora Ana Paula, e ela olhou os meus exames e pediu mais exames. Cada médico que eu ia me pedia mais exames. E toda vez que vinha exame era particular, toda vez que vinha era particular. E esse nós conseguimos, alguns no Hospital de Sobradinho e outros não. Quando eu fiz todos os exames, ela me pediu novamente os marcadores tumorais. O normal era 35, o meu já estava 56. Já tinha dado uma alteração bem elevada. Aí quando ela falou, olha, a gente precisa retirar esse ovário, só que não tem como ser agora, você precisa ir para uma fila de espera. Ela falou, é grave, mas existe outros tipos de câncer na sua frente, que são malignos. Então o seu não é tão grave como os outros, mas precisa ser retirado. E eu virei para ela e falei, mas tem alguma possibilidade de ser um câncer? Porque os marcadores tumorais deu alterado. Ela não me respondeu, ela só balançou a cabeça. Aí eu saí, o Adriano falou, o que foi, meu bem? Eu nem consegui falar, eu falei, nada não. Aí ele falou, o que foi? Eu falei, nada. Saí, entrei no carro, aí falei para ele, mais uma vez esperar. E a médica falou que pode ser um câncer. Até então não sei que tipo, mas pode ser um câncer. E aquilo ia me... O meu coração ia mais porque eu sabia do sofrimento que meu pai passou. E a gente sente. Eu começava como se eu estivesse vivendo tudo novamente. E eu entrei no carro e falou, vai dar tudo certo. Falei, então vamos. Isso foi em maio. Quando foi em julho. Quando foi em julho, ele viajou para o Rio. E numa quinta-feira, eu fazendo caminhada com a Giane, eu levantei. E quando eu pisei o meu pé no chão, doía a solada do meu pé até as costas. Eu não conseguia nem pisar no chão. E eu falei para a Giane que eu não ia porque eu não estava dando conta. Isso foi numa quinta-feira, 30 de julho. E eu falei, Giane, eu vou no hospital porque eu estou com muita dor. E eu avisei para o Adriano, meu bem, vai e faz algum exame. E ela falou, eu estou em casa, eu vou com você. E a gente foi para o Dr. Wilson, já era mais de 5 horas, então eu não pegava o resultado no mesmo dia. Fiz a transvaginal, ele falou que estava muito grande. Falei, doutor, isso eu sei que está grande, que eu preciso de uma cirurgia, mas eu não consegui encaminhamento do DF, então fica difícil eu fazer uma cirurgia. E quando terminou na quinta-feira à noite, as senhoras foram para minha casa. Fizeram uma oração, eu senti a mão de Deus naquele dia. Na sexta-feira nós fomos na casa da diaconisa Ana Paula. E no sábado de manhã eu fui no Dr. Wilson pegar o resultado do exame. E quando eu peguei o resultado do exame, no resultado, na conclusão, estava escrito endocarcinoma mucosa. Esse endocarcinoma mucosa é um câncer maligno. E eu li, eu falei, mas como assim? E eu falei, Jesus, não tem como. Aí eu lembrei do que o Senhor tinha feito na quinta e na sexta. Eu fiz na quinta, mas eu não peguei o resultado na quinta. Então o resultado da minha ecografia era para ser um câncer maligno. Mas eu vi a mão do Senhor na quinta e na sexta na minha vida através das mãos. Então eu entendi que Deus já estava trabalhando ali. E eu liguei para o Adriano, mandei para ele falando que tinha dado. Ele faz outro exame. Eu falei, não tem mais dinheiro. Fui no Oasis, fiz mais uma outra transvaginal. Quando eu cheguei lá, o médico veio para mim e falou, você está com cisto hemorrágico. Eu falei, meu Deus, o que eu tô? Com cisto, com tumor, com câncer, o que eu tenho? E deu um cisto hemorrágico. E eu liguei para ele e falei, agora eu não sei o que eu faço. Falei, tem 2 ecografias com 2 conclusões diferentes. A minha outra irmã não está aqui, ela só me chama de bem. Ela falou, bem, faz outra ecografia. Eu falei, eu não tenho mais dinheiro. Aí a pastora Valéria falou, não, amiga, faz que eu e o Isaías vamos pagar. Só que o único hospital aqui na cidade que eu já não tinha para fazer ecografia era o Dr. Alex. E era o único hospital que eu não queria ir. Eu falava, eu posso ir qualquer um menos no Dr. Alex. Só tinha o Biovidas para mim. E eu acabei indo. E quando eu cheguei lá, por incrível que pareça, Deus me surpreendeu no Dr. Alex. Quando eu cheguei, que ela me chamou para fazer ecografia, que ele começou a fazer, ele falou, não, seu ovário direito está normal e seu ovário esquerdo está normal. Aí eu falei, meu ovário direito está normal? Ele falou, tá. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque todos os médicos que eu passei tem uma alteração muito grande. Ele falou,
maligno por uma transvaginal. Nenhum médico pode fazer isso, não foi feito biópsia. Como é que ele detectou um câncer maligno sem fazer uma biópsia? Não existe. Aí eu falei, esse outro deu um cisto hemorrágico, mas eu não sinto dor. Ele falou, acontece sim o seu cisto hemorrágico sem você sentir dor. Ele falou, mas o seu não é um cisto hemorrágico. Aí ele fez a ecografia e olha só o que ele falou pra mim. Olha o agir de Deus. Ele virou pra mim e falou, você tem uma massa enorme, nós não conseguimos visualizar o seu ovário, ela é enorme, e eu te falo uma coisa, procura um ginecologista oncológico, é a única pessoa que pode encostar em você para fazer uma cirurgia. Aí ele foi e falou, eu vou te passar um outro exame. Eu pensei comigo, ele já vai querer para me fazer um exame aqui que vai ser olho da cara, pode esperar. Aí ele falou, faz uma ressonância. Aí ele já falou, aqui no meu hospital não faz. Aí eu falei, realmente ele não quer tirar dinheiro de mim, ele está me falando realmente o diagnóstico. E ele virou para mim e falou, por mim, até sexta-feira já era para você ter retirado o seu ovário, porque ele está muito grande e a tendência vai ser ele crescer mais. E ele mandou eu fazer essa ressonância, mas eu não tinha pedido. Como é uma ressonância com contraste, não se faz sem pedido. E eu cheguei na Fabiana e ele falou um monte de coisa que poderia ser uma massa, e essa massa estava muito grande, que eu não deixasse nenhum médico encostar em mim sem ter um diagnóstico. E eu entrei no carro, liguei para o Adriano chorando, falei, e ele estava no Rio, eu falei, amor, cara, isso. Aí ele só falou, vem quando quer esse exame para você fazer. Aí ele falou, vê minha passagem que eu vou embora hoje, porque ele só vinha na sexta. Eu falei, não amor, não precisa vir. Eu falei, fica, espera eu fazer a ressonância. A mãe dele já falou, filho, compra a passagem, a gente paga, você pode ir embora hoje. Eu falei, não precisa, fica e eu vou ver. Eu cheguei na loja, a Fabiana estava aí. Aí ela falou, o que foi? Eu falei, nada. Aí ela me abraçou, eu já comecei a chorar, porque eu sou assim, comecei a chorar. Ela falou, vamos fazer o seguinte, vamos ligar nas clínicas e vamos ver como é que a gente consegue. E começamos a ligar em todas as clínicas. Quando eu consegui numa clínica em Sobradinho, ficava R$850. Com o cartão de desconto lá, eu conseguia R$600. Marquei tudo bonitinho e a moça só fala, aí traz o pedido. Mas eu não tinha pedido para fazer a ressonância, porque eu não tinha me consultado com a doutora Alex, eu apenas tinha feito uma ecografia. Aí eu falei, eu vou voltar lá e vou ver o que eu consigo. E eu voltei, falei, Gisele, eu fiz essa ecografia aqui, só que eu preciso de um pedido, só que eu não tenho. Aí ela falou, mas você se consultou com ele? Eu falei, não, só uma ecografia. E é 150 consulta. Ela só pegou o telefone e falou, vai lá na recepção que a menina vai fazer pra você. Fui na recepção, a moça fez, ele entrou lá dentro, carimbou e me entregou o pedido, sem eu me consultar com o doutor Alex. Sem necessidade. E quando foi na quinta-feira, a Jeane foi comigo, a pastora Fabiana também foi. E eu fiz dia 6 e o resultado só saiu no dia 12. E eles mandam um link pra gente, toda hora eu entrava pra ver se o resultado tava, toda hora. E quando saiu o resultado, tava lá um dermoide teratoma com mais de 15 centímetros e agressividade baixíssima. Quando fala agressividade baixíssima é porque não tem nenhuma malignidade. Aí eu liguei, falei pra Adriana que já estava pronto, e a gente lembrou de uma médica que cuidou do meu pai há 4 anos atrás, que ela é oncologista e ela trabalha no HUB. Eu nunca vi ela, a minha irmã já viu, eu nunca vi ela. Quando ela tratou meu pai, eu não cheguei a ver ela, a doutora Nayara Bastos. E eu falei, e aí manda o número da doutora Nayara pra mim. E eu mandei uma mensagem pra ela, contando a minha história, e falei, eu sou a Maria, filha do seu Valdemar. Não sei se você vai lembrar. Ela só falou, lembro sim. Seu Valdemar, moreno alto, do olho verde. Nunca que eu ia esquecer dele. E eu falei, meu Deus, há 4 anos atrás ela ainda lembrou do meu pai. E ela falou, o que houve? Eu contei essa hora pra ela. Ela falou, Panaíde, eu tô no hospital de Planaltina até 11 horas. Se você conseguir chegar aqui, eu olho os seus exames. E eu liguei pra Adriana, desci pra casa. Nós tínhamos que ir em Planaltina, já era 9 e pouco, Sobradinho, pegar o exame pra voltar pra Planaltina. E quando eu cheguei, ela era 10 para as 11. Aí eu mandei mensagem da doutora Nayara, eu tô aqui fora. Ela só falou, só um minuto. O guarda só falou, quem é a dona Hilde? Eu falei, ele. Ela falou, pode entrar. Nem ficha eu fiz, nunca vi ela na vida. E quando eu sentei, ela falou a mesma coisa que o doutor Alex falou. Não deixa nenhum médico tocar em você que não seja um ginecologista oncológico. Ela falou, você tá com um tumor muito grande. Eu falei, doutora Nayara, eu fiquei preocupada pela questão do meu pai. Ela falou, pode ficar tranquila, esse endermoide ele é benigno, mas ele precisa ser retirado porque ele cresce muito rápido. E ela falou, só que eu não trabalho na área de ginecologia,
Eu só trabalho com pescoço, coluna e cabeça. Ela, mas eu vou te encaminhar para a ginecologia aqui do hospital. Ela me encaminhou e eu fui. Só que tinha um amigo mais grosso, muito ignorante. Ele falou, a gente não trabalha com isso. Eu falei, tá. Aí saí e falei pra Adriana, não, nada. Mais uma vez esperar. E mandei uma mensagem para ela, doutora Nayara, não consegui nada. Ela falou, só um minuto. Ela foi e me mandou o nome de uma médica, a doutora Glícia, que trabalha em Sobradinho. Eu também não conhecia. E eu comecei a conversar com essa médica pelo WhatsApp. E ela falou que atendia com a doutora Fabiana, que é a ginecologista oncológica do Hospital de Sobradinho. E nós fomos. E a gente foi. Quando ela marcou foi dia 28, não foi não? Dia 28 de setembro. E a gente foi cedo pra lá. Aí eu só mandei mensagem, doutora Glícia, eu tô aqui. Não sabia quem era ela, então se ela chegasse e entrasse eu não ia saber, porque eu nunca tinha visto ela. Quando eu estava sentada, ela só me chamou. Vanailde, quando eu olhei, era ela. Ela falou, pode vir. Aí a doutora Fabiana virou para mim e falou a mesma coisa. Vanailde, a gente tem que esperar, porque eu trabalho na área de câncer, mas são câncer malignos e tem outros na sua frente. Possa ser que te chamem por agora ou não, porque quem faz a lista não é eu. Só falei, não, tudo bem. E eu fiz os exames de sangue. E os marcadores tumorais de 35, o meu já estava 153. Já tinha dobrado, multiplicado o valor da alteração. E eu saí e só falei para a Adriana, meu bem, esperar de novo. Falei, mais uma vez nós vamos esperar. E viemos para casa. E começamos, e a avó dele já ficava ligando para fazer particular. A mamãe falou para vender o carro, para a gente fazer qualquer coisa para poder fazer particular. E quando a gente foi ver, a retirada do ovário era 4.500. Só que como havia um tumor, ficava 15 mil para fazer a cirurgia, a retirada do ovário com o tumor. Você ficaria 15 mil. Falei, onde é que eu vou ter 15 mil para fazer uma cirurgia? Falei, vamos esperar. E aí é que a gente veio trabalhar do Senhor. Tem uma amiga minha, Natália, que ela trabalha no Santa Luzia. E eu mandei uma mensagem para ela. Falei, Natália, tem como você ver para mim quanto que fica essa cirurgia aí no hospital? Ela falou, eu vou ver e te aviso. Isso foi numa segunda. De manhã, à tarde, ela me ligou. Ela falou, pode falar? Eu falei, posso. Ela tem uma amiga minha aqui, a Neuza, que eu não conheço também, como Deus coloca as pessoas na nossa vida. Ela falou que ela tem uma amiga, a doutora Viviane, que é a chefe da ginecologia oncológica do HUP. E ela marcou uma consulta para você quinta-feira com a doutora Viviane. Aí eu falei, como assim que eu nem conheço ela? Ela falou, ela marcou. E aqui está o telefone da doutora Viviane, você só entra em contato com ela que ela vai te explicar tudo. Aí eu mandei uma mensagem para essa doutora Viviane e ela só falou, Maria, o seu protocolo está aberto. Eu só preciso que você vá no hospital da HUP e pegue uma senha. O diácono Márcio que me levou lá e ele viu, foi rápido. Eu cheguei, peguei a senha e saí e mandei para ela. Ela falou, pronto, a sua consulta está marcada para quinta-feira, 1h. E eu cheguei lá, na quinta-feira, fui mais o Adriano. E quando eu cheguei no hospital, tinha uma moça que tinha feito uma cirurgia há 15 dias, a mesma que eu ia fazer. E ela conversando lá, falando para mim não ficar preocupada. E a doutora Viviane chama a gente. Nós ficamos aproximadamente quase 2 horas conversando com ela. E ela começou a colocar, isso foi dia 6 de outubro. E ela começou a colocar na minha ficha a urgência, no amarelo, tudo que para ser mais rápido, para poder sair a cirurgia. E ela falou, agora é aguardar. Aí eu pensei comigo de novo, falei, meu Deus, esperar de novo. Ela falou, a gente tem que aguardar porque quem faz esse procedimento não somos nós. A gente manda para a assistência do hospital e eles que encaminham para a gente. E quando eu saí, ela já deixou marcado para mim ir consultar com uma anestesista. Eu falei, mas como é que eu vou fazer uma consulta com uma anestesista se não tem nem a cirurgia marcada? E eu saí de lá e marquei. Se o dia 6, dia 19, eu já teria uma consulta com a anestesista. E eu fui e fiz o risco cirúrgico e ele me deu o termo que a gente tem que assinar para a cirurgia. E eu falei, eu vou assinar, mas não vai valer de nada, porque eu não fiz a cirurgia, isso foi 19 de outubro. E eu fiquei. Aí começou a minha preocupação por causa do nosso congresso. Falei, Senhor, e se a cirurgia sair na semana do congresso? A minha preocupação começou com o congresso. E eu falei, como é que faz? Como é que eu faço se sair? Eu falei, como é que eu faço? Giane vai ficar doida, tadinha. E comecei a orar. Só que assim, a minha vontade era tão grande de fazer a cirurgia que eu nem sabia mais se eu estava orando pedindo para o Senhor esperar passar o congresso ou para a cirurgia vir logo. Porque é muita dor. Quem sabe, quem já passou sabe, é muita dor. Tem dia de você não ter posição, nem para ficar em pé, nem para
E é muita dor. E eu comecei a orar. Em setembro, Jeane falou, a gente podia chamar sua cunhada para pregar aqui. Eu falei, não vou ver com a Adriana, eu vou ver com ela. E deu certo dela vir. Nesse processo de 2018 até por agora, acho que o Adriano deve ter gastado mais de 5 mil, né, no meio de tudo isso. Mais de 5 mil, com exames, gasolina para ir para lá e para cá. Foi muito dinheiro gasto. E quando veio o congresso, eu fiquei maravilhada no domingo do congresso. Quando terminou o nosso congresso, eu não tinha prestado atenção nisso. Mas a diaconisa Martim me mandou um áudio no mesmo dia, no domingo. Ela me mandou um áudio. Eu cheguei em casa, ela me mandou um áudio falando assim, Manaílde, eu fiquei maravilhada com o congresso de vocês. Ela falou, uma das coisas que me maravilhou mais é porque quando você encerrou o congresso de hoje, você não reclamou de nada. E nem eu havia prestado atenção nisso. Ela falou, você apenas agradeceu ao Senhor pelas irmãs e você não reclamou de nada. Nem que foi difícil, nem que não foi, você não reclamou de nada. E eu fiquei maravilhada porque nem eu havia percebido isso. E quando eu deitei, cansada, deitei. E quando eu acordei, eu peguei meu celular. Aí tinha uma chamada de um número que eu não conhecia. Aí quando eu abri o WhatsApp, a primeira mensagem estava lá, HUP. Eu abri logo a mensagem. Quando eu comecei a ler, eu não acreditei. O Adriano falou, não chora não. A mensagem estava assim, meu nome é doutora Marcela, trabalho na área da ginecologia do HUP. Entramos em contato com a senhora para verificar se a senhora poderia se internar amanhã para realizar a sua cirurgia na terça-feira. E o mais interessante é que na mensagem estava escrito assim, era para mim ter entrado em contato com você semana passada, mas eu adoeci. Deus fez ela adoecer para que eu passasse a semana, fizesse o congresso, para depois me ligar para fazer a cirurgia. E eu não aguentei quando eu vi ela para me ter te ligado semana passada. Falei, Deus, tu és lindo, tu fez alguém adoecer para mim participar do congresso. E eu só respondi para ela assim, eu posso. E eu perguntei, eu falei, eu posso levar acompanhante? Ela falou, não, tá tendo pandemia e não pode ter acompanhante. E a minha irmã trabalha lá do lado e ela falou, não, amiga, eu fico lá, se precisar eu já tô lá. E eu fui na segunda-feira, quando eu cheguei, eu não tinha nem feito a ficha ainda. Chegou uma moça perto de mim e falou, você é Manaílde? Eu falei isso, ela não fazer exame de sangue. Eu falei, mas eu não fiz nem a minha ficha ainda. Ela, não, você terminar a sua ficha. Terminei, saí, fiz o exame de sangue, avisei para o Adriano levar meu cobertor que eu já ia me internar. E ele voltou, mas a minha cunhada eu fiquei. Aí minha cunhada falou, você não vai levar travesseiro? Não, eu falei, não, lá deve ter. Só que não tinha. Eu peguei o meu cobertor, dobrei e coloquei em cima da cama. E coloquei a cabeça. Quando eu olhei pra frente, vem a médica, a doutora Patrícia, com o travesseiro. Eu consegui um travesseiro pra você. Até o travesseiro, Deus providenciou lá pra mim. E quando foi, ela passou e falou que a minha cirurgia seria 1h da tarde. E quando foi de manhã, ela passou, olha, teve uma desistência e provavelmente a sua vai ser antes. Então você já toma banho e já fica preparado. Eu falei, tá bom. Quando eu saí do quarto, só tinha 2 senhoras que tinham feito uma cirurgia. E eu saí, era 10h35 quando eu fui pro centro cirúrgico. E eu falei, Deus, ele é incrível, porque eu sou muito nervosa. E eu imaginei que eu iria ficar nervosa, que a minha pressão ia subir, que os médicos iam ficar mandando eu ficar calma. E por incrível que pareça, eu sentei na cadeira de roda. E teve uma hora que eu suspirei e falei, eu não vou chorar, eu não vou ficar nervosa. E fui. Quando eu cheguei, eu deitei na cama. E quando você vai, é muito estranho, quando você vai no corredor, aquele monte de luz passa na sua cabeça. Você vem com mil coisas no seu pensamento. Você vem com aquele monte de luzes na sua direção. E quando eu entrei no centro cirúrgico, eu mandei uma mensagem para a doutora Viviane e ela falou que ela estava de férias, mas que o doutor Amaro iria fazer minha cirurgia. Aí eu só falei, doutora Viviane, o HUP me chamou, ela falou, o doutor Amaro vai fazer a sua cirurgia, pode ficar tranquila que ele trabalha comigo há mais de 22 anos. E quando eu entrei no centro cirúrgico, ele virou e falou, essa daí? Aí a enfermeira falou assim, eu não sabia o que era eu. Aí eu falei, meu Deus, o que será que ele está perguntando que é eu? Aí entrei, sentei e eu sou muito medrosa, eu estava com muito medo da anestesia e com muito medo dos pontos. E quando eu cheguei, eu perguntei pro médico, eu falei, qual é a anestesia? Ele falou, a RAC. Aí eu já olhei pra médica, ela falou, não, tranquilo. Aí colocou o negócio no acesso, eu só falei, doutor, tá girando. Aí ele só falou, segura ela. Não vi mais nada.
nem colocando a sonda, nem colocando anestesia, nada. Quando eu acordei, estavam terminando a cirurgia, eu ainda estava no centro de cirurgia, estava terminando. Eu senti eles mexendo em mim. E passou um tempo eu escutei, quando uma delas falou, nossa, o dermoide já tinha cabelo. Esse câncer ele é formado por cabelo, unha, dente, pele, ele é formado por essas coisas. E ela disse que em 100 mulheres, 10 possuem, é muito raro, muito raro. E eu saí do centro cirúrgico, e eu entrei 10h35, saí do centro cirúrgico 2 horas da tarde. Foram quase 4 horas de cirurgia. E eu saí, e quando eu cheguei no quarto, a gente ficou lá e eu voltei para o quarto, era 4 horas. Quando eles me colocaram na cama, entrou uma senhora com uma filha dela. E no caso ela podia ter acompanhante, porque ela era acima de 65 anos. E eu deitei na cama, eles saíram, e a da Paz, não esqueça o nome dela. Ela estava lá e eu continuei deitada. E a mãe dela ia fazer uma cirurgia também, seria cortada, ela ia fazer uma biópsia. Só que aí a dela acabou sendo a laser. E quando foi à noite, o jantar veio para mim, e quando eu comecei a comer, eu passei mal, a minha pressão caiu. E eu só falei, tem como você chamar a médica para mim? Eu já não estava vendo mais nada, estava tudo escuro. Ela falou, você tá branca? Eu falei, chama a médica para mim. Aí ela veio. Aí eu só falei, eu não ouvindo nada, tá tudo rodando. Eu falei, eu tô suando. Eu falei, tá tudo escurecendo. Ela falou, pera, deita, que é só a sua pressão que tá caindo. E essa da Paz ficou ali do lado, aí pegou a mesa, puxou, me deu um soco. Aí ela falou, qual é o seu nome? Eu falei, Vanailde. Ela, não tem mais fácil, não. Eu falei, me chama de Vana, não é mais fácil pra você. E ela é da Paz. E, por incrível que pareça, ela foi a minha acompanhante. Eu não podia ter acompanhante, mas Deus mandou ela para ser a minha acompanhante. Porque a cirurgia da mãe dela foi a laser. Então não cortou. Quando ela terminou a anestesia, ela já estava se virando sozinha. E a da Paz entrou no banheiro comigo, me ajudou a tomar banho, lavou a cirurgia, lavou a minha sandália, secou a minha cirurgia, me secou as minhas costas, me ajudou a me vestir. E eu olhei pro lado, ela estava sentada na cadeira, rezando um terço. Isso é pra gente entender que ninguém é melhor do que ninguém. Que nós precisamos de todo mundo. Eu não me importei se ela era católica e nem ela se importou. Sabe por quê? Porque essa semana ela me mandou uma mensagem. Ana, ora pelo meu filho, que ele tá com Covid. Mas ela é católica, mas ela ligou pra mim pedindo oração. E no dia à noite que ela não pôde ficar comigo, a irmã dela veio. E sabe o que ela falou? Lara, a mãe não precisa de acompanhante, você olha a Vanailde. O pedido dela foi esse, você olha a Vanailde. E eu fiquei olhando pra ela assim, eu falei, meu Deus, como tu és lindo. Quando foi 7 horas da manhã, ela me mandou uma mensagem. Você já tomou café? Você tá bem? Você já conseguiu tomar banho? Porque ela tava vindo pra ficar com a mãe dela. Eu falei, ainda não. Espera eu chegar aqui, eu te ajudo a tomar banho. E eu falei, meu Deus, como pode? Como o Senhor é grande? Como as coisas do Senhor é grande? E quando eu saí do centro cirúrgico, eu mandei uma mensagem, doutora Viviane, eu acabei de fazer a cirurgia. Sabe o que ela me respondeu? Já sei, minha amiga, já me avisaram. Doutora Amaro já me avisou e que ocorreu tudo bem. E eu agradeci ela e ela só me respondeu embaixo, dispõe, amiga, de tudo que você precisar. Aí Deus coloca uma pessoa que você não conhece, que você nunca viu, para te surpreender. E eu fiquei maravilhada, porque na terça-feira eu senti muita dor. A anestesia acabou e eles falam que não pode ter acompanhante. Eu não podia me mexer na cama. Que a da Paz perguntava, tá tudo bem, Ivana? Falei, tu não dorme, não? Ela, tá tudo bem? Ela não dormiu à noite, perguntando se eu estava bem, preocupada comigo, uma pessoa que eu tinha acabado de conhecer, que eu conheci lá dentro. E quando eu saí, ela pegou meu telefone e falou, quando o Adriano chegou para me buscar, ela virou pro Adriano e falou, cuida muito bem dela, não deixa ela pegar peso, não deixa ela fazer nada, cuida muito bem dela. E todo dia ela manda uma mensagem para mim, perguntando se eu tô bem,
só uma semana. Aí ela foi olhou de novo, ela não, o seu não teve ponto. Foi pontos internos e foi uma colagem por fora, então você não precisa tirar ponto. Até os pontos, até os detalhes do ponto Deus cuidou. E eu entendi que nos mínimos detalhes Ele faz. E eu comecei a imaginar, porque assim, eu corri em tanto hospital. E eu fui pro hospital em que meu pai ficou. Eu fiquei no quarto de frente para a sala onde ele ficava. E eu entendi mais ainda que vale a pena você ser fiel. Eu estava sentada na mesa da minha casa depois da cirurgia. E eu falei pro Adriano, falei, meu bem, eu vou em janeiro na reunião, eu vou entregar as senhoras, vou deixar a liderança com outra pessoa. E ele não falou nada e eu fiquei sentada. E eu tinha falado para o Senhor usar alguém, eu precisava que o Senhor usasse alguém para mim não me entregar. E eu sentada, eu falei lá e ficou. E na mesma hora o Senhor falou dentro do meu coração: você passou um ano com dor, o congresso todo com dores. No final do congresso eu te dei vitória. O que você vai fazer agora? Entregar? E eu falei, o Senhor não precisou usar ninguém. Ele falou para mim mesmo. E eu entendi que às vezes nós somos ingratos, porque Deus faz. Deus faz na hora que Ele quer. E o interessante disso tudo, irmãos, é porque quando a médica foi me explicar a minha cirurgia, ela falou que fez uma abertura da cesariana para verificar se dava para tirar o tumor assim. Senão eles teriam que fechar e abrir novamente. E quando ela abriu, ela falou que fez uma tal de laparotomia, acho que o nome é esse. E ela visualizou que no meu ovário esquerdo já tinha um outro câncer crescendo também. Aí eu entendi o cuidado de Deus. Por que não deu certo a cirurgia? No particular. Por que não saiu antes? Porque se eu tivesse feito antes, eu iria ter que refazer de novo, porque teria novamente um outro ovário. E ela já tirou o ovário esquerdo e retirou o câncer que estava no ovário esquerdo crescendo também. Então Deus, Ele trabalha nos mínimos detalhes. Deus, Ele trabalha de forma que a gente não entende. Só que às vezes nós queremos apressar as coisas do Senhor. E eu entendi que se eu faço no particular, eles iriam tirar o meu ovário direito, iriam fechar e iriam me avisar: no seu ovário esquerdo está nascendo outro câncer, paga mais tanto para a gente poder tirar. Só que Deus me levou no hospital certo, no lugar certo, na hora certa, para fazer conforme Ele queria. Por isso que nós temos que entender que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Valeu a pena esperar por todo este tempo. Valeu a pena esperar todo esse processo. E com tudo isso, o Senhor usou muitas pessoas para falar que isso era um processo que eu tinha que passar. E depois eu entendi que realmente era um processo que eu precisava passar. No meio desses tanto de médico, de tantos lugares que a gente passou, Presbítero Cartier, Diaconisa Regiane também ajudou a gente muito, ajudou a gente a pagar exame. O médico que fez a cirurgia da Diaconisa Regiane, ela falou com ele, só que ele mesmo falou para ela que eu tinha que procurar um ginecologista oncológico, que não tinha como ser qualquer um. E eu vi o cuidado de Deus em cada detalhe. E de tudo isso, o cuidado de Deus maior que eu entendi foi que até a minha cunhada estava aqui para cuidar de mim. E a gente não entendia o plano do Senhor. E quando eu comprei a passagem dela, eu comprei para ela ficar uma semana. Ela viria na sexta e na outra sexta ela ia embora. E quando eu fui para o hospital, ela me mandou uma mensagem e falou: Cunha, vamos esperar você chegar, que a gente vê outra passagem, a gente cancela essa e compra uma outra para me ficar mais tempo cuidando de você. Falei, primeiro fala com o Reginaldo. E quando ela mandou a mensagem para ele, a única coisa que ele falou: fica aí, Deus sabe o que faz. E ela ficou 17 dias, irmãos. 17 dias aqui conosco. Ela é casada, ela pastoreia uma igreja. Mas o cuidado de Deus foi tão grande que ele abriu a porta para mim fazer a cirurgia no dia em que a minha cunhada estava aqui, para poder cuidar da gente, para cuidar da minha família. E foi um cuidado lindo de Deus. E quando ela saiu, teve as irmãs que continuam cuidando de mim. Eu não posso deixar de agradecer também as irmãs foram lá em casa, a Diaconisa Jeane, a Diaconisa Regiane, Juliana, as minhas irmãs, Valéria, Si, todas as irmãs que foram me ajudar a cuidar de mim ali, e o meu esposo e as minhas filhas. Eu
Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Quem está feliz pela vitória da pastora? Deus amigo, Senhor. Aleluia, Deus! Glória a Jesus! Tu és maravilhoso! Fecha aqui, Mateus. Aleluia, Deus! Aleluia! Irmãos, eu preciso cantar essa letra aí. Glória a Deus. Direito, baixa ele. Deus Santo! Eu não toco igual esse camarada aqui, não. Glória a Deus. Gira ele pra cima, Pedro. Ele pra cima, Pedro. Glória a Deus. Amém? Amém ou amém? Amém. Não cai, não cai? Tá normal, é? Tá normal, tá? Tá assim. É guitarra chique, assim, de luxo, desse rapaz. Queridos, eu falei pra minha esposa que quando ela contasse o testemunho dela, eu cantaria essa canção, que Deus me deu essa canção exatamente nesse processo. O que eu vou cantar para vocês ouvir aqui é Deus falando comigo e eu falando com Deus. E é um testemunho. Eu acredito que essa letra ainda vai tocar em muitas pessoas aí no Brasil e no mundo, porque é uma letra que Deus me deu exatamente baseado na história que vocês ouviram da pastora. Vocês só ouvem, tá? Aconteceu assim dentro do meu lar, a enfermidade bateu na porta e eu disse: Deus, como será? Eu precisei de força pra assimilar. Uma voz apaga
Tu és maravilhoso. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Aplauda Jesus porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Deus está na sua presença. Acredito que você também, você vai pedir o seu culto de ação de graça e eu vou fazer questão de abrir a igreja e estar aqui para celebrar a tua vitória, a tua conquista e também o teu milagre. Deus abençoe a vida da minha esposa, da minha família, de todos que têm cuidado da gente aqui e continue crendo que o próximo vai ser o seu. Amém? Um abraço ao Rio de Janeiro, minha mãe, minha avó, minhas irmãs, toda a minha família aí, que tem nos ajudado também muito. Deus abençoe vocês aí no Rio de Janeiro, tá bom? Nós estamos aqui celebrando, vocês também fazem parte disso. Pastora Adriana, Deus abençoe. Obrigado pelos 17 dias aqui cuidando da gente. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Toda a minha família no Rio de Janeiro. A minha família é grata a Deus pela vida de cada um de vocês. Toda a igreja, Deus abençoe cada um de vocês. Minhas cunhadas, né? Valéria, Valcini, meus sobrinhos que estão aqui. Os obreiros que vieram ali acompanhando ali o pastor Isaías. Deus abençoe vocês grandemente, Marcelo. Todos os irmãos que estão aqui presentes da igreja, toda a banda, que vocês fazem, a gente chora com esses meninos, né? Obrigado, viu? A doutora Patrícia fez aí esse médicozinho que ela gosta, que uma hora eu arriei ali, se eu não escola ali, eu ia cair. Mas eu quero louvar a Deus pela vida de vocês têm sido muito especiais na vida da gente, e eu só quero agradecer por tudo isso. Coisa boa é a gente desfrutar de tudo isso, mas celebrar junto com todos vocês, porque vocês fazem parte dessa grande vitória que a nossa família está testemunhando hoje. Amém? Deus abençoe sua vida, meu amor, e recupera o Daniel que havia aí. Amém? Eu vou estar encerrando o culto e após tem um 0800 ali para todo mundo, tá? Eu lanche ali para todo mundo, não vai embora sem lanchar. A gente faz questão que você celebre com a gente aqui e após o final do culto, quem desejar vir tirar uma foto da minha esposa, R$10 cada foto. Tô brincando. Amém? Mas pode celebrar com ela aí, porque esse culto vai ficar marcado na nossa vida, na nossa história e no nosso ministério. Amém? Após as bênçãos, Patrícia finaliza aqui uma canção e vocês vão andando lá. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça, abra suas mãos e repitam comigo bem forte: esse culto de gratidão ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito, pela vida da pastora Vanailson, pelo milagre que ela testemunhou hoje. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe a todos.